Olá, e aí, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse áudio faremos a abertura da carta 24 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Nessa altura do campeonato, você já sabe que Screwtape e Wormwood estão se virando nos 30 para afastar o paciente da vida cristã. Eu não sei se eles estão conscientes, mas eu estou vendo o livro chegando ao fim. E eles, a cada correspondência, vão ficando cada vez mais próximos de um castigo infernal por deixarem o paciente escorregar por entre suas garras. Dessa vez, acompanharemos os conselhos do velho tentador, que buscará usar a inexperiência do paciente como recém-convertido para mais uma vez tentá-lo através do orgulho, mas não qualquer orgulho. Dessa vez, Screwtape propõe tentá-lo através do orgulho espiritual. Já tinha pensado nisso? Pois é, esse é o principal tema dessa carta. Te convido então a continuar comigo para acompanhar mais esse plano infalível dos dois tentadores. Por isso, se ajeita, ajusta o volume, pega uma água e, enquanto isso, antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Leitura da carta 24, primeira publicação no The Guardian no dia 10 de outubro de 1941, com o título de Orgulho Espiritual. Meu caro Wormwood, estou trocando cartas com o Slan Trimpet, nosso colega encarregado da jovem por quem seu paciente está apaixonado, e começo a perceber a brecha na sua armadura. É um pequeno e discreto defeito que ela partilha com quase todas as mulheres que foram criadas num círculo de pessoas inteligentes unidas por uma crença claramente definida. Consiste na despreocupada premissa de que os que estão fora do grupo e não partilham desta crença são, na verdade, bastante idiotas e ridículos. Os homens acostumados a encontrar essas pessoas não se sentem dessa forma. Sua autoconfiança, quando são autoconfiantes, é de outra natureza. A dela, ela crê ser devida à fé. Na realidade, se deve, em grande parte, à mera contaminação do que está à sua volta. Não é de fato muito diferente da convicção que teria aos 10 anos de idade de que o tipo de facas para peixes que se usavam na casa de seu pai eram do tipo adequado, ou normal ou autêntico, enquanto que os das famílias vizinhas não eram absolutamente autênticas facas para peixes. O teor de ignorância e ingenuidade em tudo isso é tão imenso, e o teor de orgulho espiritual tão pequeno, que acabamos por ficar desesperançosos em relação a essa moça. Mas você já pensou como você pode usar isso para influenciar o seu paciente? É sempre o principiante quem exagera. O homem que ascendeu na sociedade é excessivamente requintado. Já o jovem estudante é pedante. Em seu novo círculo de amigos, o seu paciente é apenas um principiante. Diariamente ele está lá, presenciando uma vida cristã de uma qualidade que ele jamais imaginou ser possível, e vê tudo através de lentes cor-de-rosa, pois está apaixonado. Está ansioso? Na verdade, é um inimigo quem o comanda, para imitar essa qualidade. Será que você conseguiria fazê-lo imitar o tal defeito de sua amada e exagerá-lo até o ponto em que aquilo que é apenas venial nela torne-se nele o mais forte e mais belo de todos os defeitos, o orgulho espiritual? As condições parecem bastante favoráveis. O novo círculo de amizades é um grupo do qual ele está tentando se orgulhar por outras razões além do cristianismo. Ele jamais encontrou pessoas tão educadas, inteligentes e agradáveis. Ele também está um tanto equivocado quanto à sua posição dentro desse círculo. Sob a influência do amor, ele talvez ainda pense que é indigno da moça, mas rapidamente deixa de pensar em si mesmo como indigno dos outros. Ele não tem nenhuma noção do quanto lhe fazem concessões porque são caridosos, e de quanto o aceitam de modo resignado porque agora ele é um membro da família. Ele nem sequer sonha que eles veem grande parte de suas conversas e suas opiniões apenas como meros ecos da conversa e das opiniões deles mesmos. Ele suspeita ainda menos de que o prazer que tem na companhia dessas pessoas deve-se para ele a uma espécie de
de intensificação erótica que a moça espalha ao seu redor. Ele acha que aprecia a conversação e o modo de vida deles devido a alguma semelhança entre o seu estado espiritual e o deles. Mas, na verdade, eles estão mais adiantados do que ele, e se ele não estivesse apaixonado, se sentiria apenas confuso e enjoado com muito daquilo que agora aceita. Ele se assemelha a um cão que imagina entender de armas de fogo apenas porque seu instinto de caça e seu amor pelo dono possibilitam que ele aprecie uma caçada. Aí está a sua chance. Enquanto o inimigo, através do amor sexual e de algumas pessoas bastante agradáveis, bem mais avançadas em seus serviços a ele, faz com que o primitivo jovem suba a níveis que jamais poderia alcançar de outro modo, você deve fazê-lo sentir que está encontrando o seu próprio nível, que essas pessoas são do seu tipo e que ao estar entre elas, ele está em casa. Quando ele se despedir deles e se defrontar com outras pessoas, ele as achará tolas. Em parte porque quase todos os grupos sociais a seu alcance são na verdade bem menos divertidos, mas ainda mais porque sentirá falta do encantamento proporcionado pela moça. Você deve ensiná-la a confundir esse contraste entre o círculo de pessoas que o agradam e o círculo que o entedia com o contraste entre os cristãos e os incrédulos. Ele deve sentir, é melhor que ele não consiga dizer isso em palavras, o quanto nós cristãos somos diferentes e nós cristãos. Para ele, na verdade, mais inconscientemente, deve significar o meu grupo. E quando ele disser o meu grupo, isso não deverá significar as pessoas que me acolheram devido à sua caridade e humildade, e sim as pessoas com quem por direito eu me associo. O sucesso aqui depende do quanto você o confunde. Se você tentar fazer com que ele sinta orgulho explícito e declarado por ser cristão, terá grande chance de fracassar. Ele conhece muito bem as advertências do inimigo. Se por outro lado você abandonar completamente a ideia de nós cristãos e simplesmente deixá-lo ser complacente a respeito do seu novo grupo, você será capaz de criar não o verdadeiro orgulho espiritual e sim a mera vaidade social, a qual em comparação é uma bagatela, um pecadozinho de nada. O que você quer é deixar que ele faça elogios a si mesmo em todos os seus pensamentos e jamais permitir que ele levante a seguinte questão: mas pelo que exatamente eu estou me congratulando? A ideia de pertencer a um círculo interno, de pertencer a algo oculto, é-lhe bastante agradável. Toque repetidamente nessa tecla. Ensine-o por meio da influência da moça, quando ela estiver em seus momentos mais tolos, a adotar um ar de alguém que está achando graça das coisas que os incrédulos dizem. Algumas teorias com que ele pode deparar nos círculos cristãos modernos podem ser de grande ajuda. Refiro-me às teorias que colocam a esperança da sociedade em algum círculo oculto de eruditos, uma minoria treinada de teocratas. Não é da sua conta se essas teorias são verdadeiras ou falsas. O que importa é fazer do cristianismo uma religião de mistérios, na qual ele se sinta um dos iniciados. E por fim, peço-lhe encarecidamente que não encha mais suas cartas com essas besteiras sobre a tal guerra europeia. Suas implicações finais serão sem dúvida importantes, mas isso é assunto para o alto comando. Eu não estou nem um pouco interessado em saber quantas pessoas na Inglaterra morreram devido às bombas. Se eu quiser saber em que estado de espírito morreram, consulto os arquivos do lado de cá. Que elas iriam morrer algum dia eu já sabia. Por favor, concentre-se no seu trabalho. Seu afetuoso tio, Screwtape. Reflexão carta 24. Eu não sei se você reparou, mas encontramos alguns temas se repetindo ao longo das cartas. Dessa vez voltamos para o orgulho e humildade que já tinha sido abordado por Screwtape na carta 14, mas como sempre, quando achamos que superamos essa fase, vem Lewis e nos mostra os possíveis pontos fracos de nossa armadura. E uma coisa que precisamos reconhecer é que Screwtape é esforçado. Dessa vez ele foi falar com o tentador da namorada do pastor
paciente para saber se ela tinha ali algum ponto fraco, e o máximo que ele conseguiu foi notar um pequeno vício discreto que remete à educação e às tradições da namorada, que a condicionou a acreditar que o modo de vida de sua família é o único correto. No entanto, Screwtape instrui Wormwood que ela é simplesmente ignorante e ingênua e que o orgulho espiritual provavelmente não a dominará. O exemplo dado por Lewis é realmente prático para entender o pensamento da moça sobre os talheres de peixe. Se puxarmos em nossa memória, lembraremos de algum momento engraçado em que nós descobrimos que nem todo mundo faz aquilo que aprendemos desde criança em casa. Gonzalez, em seu guia de estudos, complementa dizendo que provavelmente quando a namorada do paciente for ficando cada vez mais velha, ela ganhará a experiência ao interagir com mais pessoas e assim ela naturalmente amadurecerá. Em Provérbios 22 está escrito: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então o velho tentador pede para que o sobrinho volte a sua atenção na percepção que o paciente tem de si, principalmente agora que faz parte deste grupo de pessoas inteligentes e espiritualmente maduras. Screwtape aponta que é o momento para tentá-lo a cair no orgulho espiritual, especialmente porque o paciente está completamente apaixonado pela namorada e assim ele estará distraído com os seus sentimentos, que o velho tentador chama de erótico. Mas não é só isso, Wormwood pode aproveitar a inexperiência do paciente, afinal ele ainda não terá maturidade para ver a armadilha colocada diante dele ao cair no orgulho espiritual. O objetivo é focar na disparidade entre a experiência do paciente de ser um novo crente e o convite que ele recebeu para associar-se a esse novo grupo de cristãos bem-sucedidos. O paciente está começando a acreditar que sua sofisticação na vida cristã é uma combinação perfeita com seu próprio mérito e sucesso. Nessa área, Screwtape demonstra o seu conhecimento da alma humana. Ele descreve um novato como aquele que exagera. Normalmente o novato chega no novo emprego, classe ou grupo e sente a necessidade de demonstrar que é competente o suficiente para estar lá. Quem nunca? O velho tentador narra como um novato geralmente exagerará seu próprio valor ou realizações em seu passado apenas para ser aceito pelo grupo seleto. Um exemplo é aquele indivíduo que acabou de chegar em um círculo social acima daquele que ele foi criado. Seu esforço para seguir as regras do grupo é maior do que aquele indivíduo que conquistou seu lugar na sociedade por meio de longos anos de experiência. Seu comportamento é simplesmente mais sutil e normalmente a pessoa experiente é menos propensa a sentir que precisa provar aos outros todo o seu valor, ao contrário de um novato. A tentação é fazer o paciente consciente de que agora ele pertence a esse grupo e que essas pessoas são muito mais valiosas que o seu grupo anterior de amigos. Na verdade, o paciente deve ser encorajado a ver os seus antigos conhecidos como enfadonhos e inferiores, para criar nele uma atitude condescendente que acabe por colocar todos os incrédulos nesse grupo inferior. Afinal, o paciente irá acreditar que faz parte desse novo grupo ao qual tão dignamente pertence, como naquelas seitas antigas em que os iniciados são escolhidos a dedo para fazer parte daquela sociedade ou grupo único. Se Wormwood for bem sucedido em convencer o paciente a se tornar espiritualmente presunçoso sem saber a benesse que recebeu, sem nenhum merecimento de ser acolhido por aquele novo grupo, então o orgulho espiritual florescerá. Screwtape entende que os humanos criam grupos ou digressões entre si com base em vários motivos, o que não é inerentemente mal. Entretanto, o forte desejo de pertencer e mendigar fazer parte de um desses grupos deve ser aproveitado pelo jovem tentador. O desejo intenso de pertencimento e o desejo de não ser rejeitado é uma grande oportunidade para Wormwood fazer com que o paciente comprometa sua moral. O orgulho, especialmente o orgulho espiritual, é muito condenado na Bíblia. Os teólogos muitas
muitas vezes atribuem o orgulho à queda de Satan, como está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Gonzales nos alerta que, ao contrário do que se pensa, as pessoas que são religiosas certamente não estão isentas de orgulho e atitudes de autossuficiência ou superioridade. Na época de Cristo, os fariseus representavam bem esse tipo de orgulho. Então sim, as pessoas religiosas podem cair na tentação do orgulho. Gonzales acrescenta que todo cristão deve saber que o orgulho é o contrário de uma postura cristã. Afinal, somos salvos pela graça, ou seja, pela bondade e misericórdia de Deus, e não por qualquer coisa que possamos fazer. Não há espaço para vanglória ou sentimentos de superioridade. O apóstolo Paulo também pergunta retoricamente em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7, e ele diz assim: assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E o que recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Retornando à carta, Screwtape aponta os motivos do porquê o paciente foi aceito, e em um dos trechos mais perversos, ele diz assim sobre o paciente: ele não tem noção do quanto nele é perdoado, porque eles são caridosos e eles só o acolhem porque agora ele é um membro da família. Ele não imagina o quanto de suas conversas e quantos das suas opiniões são reconhecidas por todos eles como meros ecos de suas próprias. Eu achei tão maldoso Screwtape dizer isso, principalmente porque essas pessoas que ele diz olhar para o paciente desse modo são espiritualmente maduras. Elas não devem pensar ou enxergar a inexperiência do paciente como algo que elas apenas toleram, porque agora ele faz parte da família. Entretanto, tirando essa fala maldosa, o que Screwtape está dizendo é que, ao invés de crescer em humildade e gratidão por Deus tê-lo colocado em um grupo incrível para aprender, o paciente está começando a se convencer de que ele tem mérito em fazer parte desse grupo. Ainda sobre esse assunto, Gonzales adiciona que pessoas espiritualmente maduras são muito pacientes, compassivas e tolerantes com aqueles que estão crescendo em sua fé. Eles permitem que eles tropecem, mesmo por orgulho, e caminham com eles. O autor finaliza dizendo que nunca é demais enfatizar que, seja um crente novo ou antigo, a humildade e o amor são marcas da fé cristã madura. Assim como Screwtape sugeriu para Wormwood encorajar o paciente a orgulhar-se de sua humildade lá na carta 14, agora, de maneira semelhante, o paciente deve ser encorajado a reconhecer que agora sim ele faz parte de um grupo cristão, e como esse grupo é o oposto ao seu círculo anterior de amigos, o paciente precisa ser orientado a pensar que ele evoluiu e agora ele está acima daquele grupo anterior. Gonzales diz que isso é um tremendo empecilho para a vida espiritual de qualquer cristão, porque somos chamados por Jesus para ser uma luz para o mundo. Além disso, Jesus foi humilde e gentil e foi exemplo perfeito para seguirmos. O paciente, ao invés de julgá-los como inferiores, a humildade do paciente deveria levá-lo a evangelizar. Voltemos às Escrituras. A igreja de Corinto tinha um zelo sem bom senso. O apóstolo Paulo os havia encorajado a não se envolverem demais com pessoas imorais. Entretanto, eles o levaram ao pé da letra e começaram a se isolar de todos os incrédulos. Paulo então os corrige, como está em 1 Coríntios, capítulo 5, nos versículos 9 e 10. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. Gonzales nos relembra que muitas vezes nós cristãos nos acomodamos na bolha cristã e que precisamos ter certeza de que, conforme apropriado e com sabedoria, devemos nos aproximar também dos incrédulos para que sejamos o sal e a luz do mundo. Afinal, de que outra forma eles ouvirão as
as maravilhas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Voltando à premissa de que somos chamados a seguir os passos de Jesus, precisamos constantemente nos lembrar que Cristo, sendo o Filho de Deus sem pecados, ele tinha graça, compaixão e amor pelos pecadores declarados. Sua presença não os intimidava, pelo contrário, eles se reuniam para ouvir sua mensagem sobre arrependimento e o perdão de Deus. Gonzalez destaca que havia uma atratividade em Jesus que era diferente da atitude hipócrita que recebiam dos líderes religiosos. E ainda complementa que Lewis estava certo em sua descrição de crentes espiritualmente maduros. Eles acolhem os outros que precisam da bondade de Deus. O autor então nos convida a avaliar a nossa postura cristã. Se um incrédulo olhasse para você em seu dia a dia, você acha que ele te consideraria receptivo ou crítico? Você acha que eles conseguiriam ver humildade e amor em você? Calma, não para por aí. Se as perguntas anteriores te deixaram abalado, ele arremata. Se esses incrédulos pecassem, eles se sentiriam à vontade para confessar isso a você sem medo de serem condenados? Eu não sei você, mas essas perguntas chegaram como flecha no meu coração. Será que eu me sinto tão amada por Deus e tão desejosa de agradá-lo que ataco e julgo, mesmo mentalmente, aqueles que não fazem aquilo que eu considero que Deus merece? Quando Gonzalez nos convida a refletir através dessas perguntas, eu tive que parar por alguns instantes e só me restou pedir perdão. Às vezes nossa fé é tão atacada que é fácil para nós cair no impulso de revidar, assim como Pedro fez ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Já pensou nisso? Já indo para o final dessa correspondência, parece que na carta que Wormwood escreveu para o seu tio, ele resolveu falar novamente da Grande Guerra, apresentando uma contagem semanal do número de pessoas que foram mortas na guerra. Eu não sei você, mas eu sempre recebia atualizações de quantas pessoas morreram da última pandemia aí que nós tivemos. Parece que tem certas pessoas que gostam de fazer essa contagem, não é só o Wormwood não. Enfim, e o que nós lemos é uma mensagem de Screwtape dizendo que ele não está interessado nisso, até porque ele sabe que todos os humanos um dia morrerão. Para concluir esse assunto, deixo aqui as palavras de Gonzalez. A Bíblia pode ser muito profunda e complexa em várias doutrinas teológicas, mas também é clara e cristalina em outras. As Escrituras deixam claro que toda a humanidade pecou e merece a morte e o julgamento eterno, como está lá em Romanos capítulo 3 e também no capítulo 6. E em João 3,36, lemos que se uma pessoa é seguidora de Jesus, ela terá a vida eterna e então a morte não é o fim, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E com essa promessa de um dia estarmos na presença de Deus, encerro com este trechinho da música Além do Rio Azul, que diz assim: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. E é isso. Nos encontramos novamente na abertura e reflexões da carta 25 do livro The Screwtape Letters de C.S. Lewis. Fique com Deus e até lá. Tchau!